Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal e acionar o sininho. E ao acionar o sininho, escolha a opção Todas para receber as notificações de novos vídeos de nosso canal. Sejam bem-vindos à Rede Ambiente TV. Programa Que País é Esse? Um país chamado Brasil, mas um país onde uma parte desse povo não consegue entender que país é esse. Um país que exige, mas não retorna às suas exigências. Repartições públicas que cobram do cidadão, repartições públicas que, será que existem de fato? Um indivíduo foi na beira de um rio e gritou: "Seja para o povo, diga que fico." E aí vieram várias constituições. Até hoje, algumas pessoas não conseguem entender que país é esse que cobra, e cobra muito. Cobra para te fornecer saúde, educação, segurança. E tudo isso precário. Uma segurança que não te dá segurança. Uma educação que não educa. Estamos na 77ª pontuação a nível global de um planeta chamado Terra. Quando viemos para o nosso espaço, América Latina, ficamos bem feio, né, no cenário, acima de uns países ditatoriais, de uma educação muito precária. Saúde, educação, segurança, pagamos, como eu disse, muito caro. Não temos retorno, somos cobrados. Inclusive, quando vamos a uma instituição, ou instituição não, uma repartição pública criada, que nos exige, inclusive, o comprovante de residência, que tem que estar no seu nome. Se tiver no nome do pai e da mãe, eles não aceitam. Já te começam a rotular. Ih, esse cara está querendo me enganar. Ele tem que trazer um comprovante no nome dele. Mas quando você começa a investigar, a procurar se aquela repartição criada existe de fato, tem dúvidas. Será que existe? Hoje temos a presença do advogado Dr. Roberto Brant, ele que é escritor de livros. Inclusive tem um livro dele bastante interessante que ele vai poder falar. Tem algumas passagens que, seja você operador de direito ou não, é bastante interessante você adquirir esse livro. E nós vamos estar deixando na descrição desse vídeo o link para que você possa estar acessando e adquirindo o livro do Dr. Roberto Brant e poder aí ampliar, né, o seu pensamento em algumas questões. Muito prazer, doutor Roberto Brant, participando aqui nesse nosso bate-papo, né? Desse Que Brasil é esse? Que Brasil é esse, doutor Roberto Brant? Olá, bom dia a todos. Eu sou Roberto Brant e estou com grande prazer aqui junto com o Giovannick para passar um pouquinho dessa história. Afinal de contas, não somos pescadores, mas além de contar a história, somos obrigados a escrever a história para registrar a história. Como o Giovannick disse, o nosso país é um país que exige demais, que conhecemos muitas vezes como uma tal da burocracia. Só que você, como cidadão, esqueceu de pedir uma situação inversa. O que seria isso? Se ele pede o seu comprovante de residência, ele quer saber se você realmente está situado naquele território. E você, porventura, já experimentou pedir o comprovante de residência da repartição pública? É um caso a se pensar. Aqui nessa obra que vocês acompanham, Previdência, mais um registro duvidoso, não se fala só da Previdência. Se fala das instituições públicas. Por quê? Porque se você for pensar muito bem, a sua família é a primeira instituição. E como que nasce a sua família? Alguém sabe me dizer? Então vamos começar na brincadeira. Nessa obra, eu tive o prazer, nos primeiros capítulos, de falar como nasceu o Brasil.
Muita gente acredita que o dia 7 de setembro foi o dia da independência do Brasil. Só que o dia 7 de setembro foi meramente um dia para falar que tinham interesse de se ausentar dos braços de Portugal. Se nós relacionássemos isso à família, como nós diríamos? Seria aquele momento que o namorado fala para a namorada: e aí, vamos noivar? Aí, supostamente, existiu na data de 22 de outubro uma coisa chamada proclamas. O que seriam as proclamas? Quem já casou sabe que 15 dias antes do casamento é publicado o seu nome e o nome do seu cônjuge. Para quê? Para que alguém possa dizer se tem alguma coisa contra o casamento ou algum registro contra o casamento. Então, no Brasil, isso aconteceu no dia 22 de outubro de 1822. E essas proclamas, porventura, só foram registradas após a Assembleia Constituinte, 2 anos depois, no dia 24 de março de 1824. E, a contar desta data, com a criação da Constituição do Brasil, que foi registrada e homologada no que nós chamamos de embaixadas, nós tivemos o primeiro reconhecimento internacional, que foi da Inglaterra. Que foi quando um ente inglês reconheceu que o Brasil tinha capacidade financeira, que mais tarde foi a famosa compra das 2.000 libras esterlinas de Portugal. Então, turma, repare bem, o Brasil só foi independente depois que registrou a sua Constituição em um outro lugar. E você, porventura, saberia qual seria o nome efetivo do Brasil que foi registrado? Será que foi simplesmente o Império do Brasil? E aí, Jalvic, quer responder essa pergunta? Ou você sabe se o Império do Brasil era o Império do Brasil ou se ele era outra coisa? Bom, essa daí eu vou passar. Essa eu não sei. Oh, Essa eu não sei, essa eu não sei. É muita história, mas o que é de fato verdadeiro é complicado. Se é complicado para nós, imagina para a população, a massa, né? então, posso começar a contar a primeira fonte de consulta para a massa? Sim, sim, pode começar. Então, a turma que tiver um interesse, entra no sitezinho do planalto.gov e digita lá: Constituição de 1824. Quem quiser descobrir o que era o Brasil, que foi registrado internacionalmente, vai ter que ler o artigo 1º daquela Constituição. Repare bem que ele só teve a primeira dívida depois que tinha um registro de um território para poder confirmar que ele vai poder ser dono de propriedade. Não foi à toa que todas as constituições sempre dizem que garante o direito de propriedade. Então, quem conheceu um rapaz na história chamado Dom Pedro, vulgarmente primeiro, tá? Foi um dos caras mais inteligentes que soube preservar o direito de um cidadão português nas terras tupiniquins do Brasil. Porque ele falou o quê? Que as famosas Seis Marias seriam as propriedades preservadas em nomes de portugueses e demais entes e de demais cidadãos de outros países que estariam registradas e resguardadas, sendo cidadão brasileiro ou não. Por que eu falo sendo cidadão brasileiro ou não? Pense todos comigo. Se o Brasil teve a primeira Constituição em 25 de março de 1824, quando que foi o registro do primeiro cidadão brasileiro? A partir do primeiro registro. Então, quem nasceu no dia 25 de março de 1824 passou a ser brasileiro. Até então, quem nasceu antes não é brasileiro. É português, inglês, francês, qualquer coisa. Menos brasileiro.
Então, o nosso digníssimo Dom Pedro criou o quê? Uma coisa chamada Associação Política do Império do Brasil. Isso está descrito lá no artigo 1º. E essa associação só vai nascer se outras associações reconhecerem. Por isso, nós conhecemos hoje a coisa chamada embaixada. E, a contar da Associação Brasil, ela politicamente vai reconhecer outras associações, outras empresas, outras pessoas, desde que estejam dentro do que vamos denominar aqui como território. Lembre que território e propriedade não são a mesma coisa. Dom Pedro deixou isso muito distinto lá em 1824 com a sua equipe da Assembleia Constituinte. A propriedade, por exemplo, um consulado. O consulado comprou um pedacinho de terra. Então, aquele pedacinho de terra é a extensão da propriedade do outro estado. Ou seja, a associação do país X comprou uma propriedade no Brasil. Dessa forma, a lei que se aplica naquele local denominado consulado, que é a propriedade da outra associação política, é a lei politicamente correta do outro país. Então, poucas são as pessoas que entendem isso. Agora, o que acontece do muro para frente daquela propriedade já está sobre as condições do território brasileiro. Bom, doutor Roberto Brant, toda essa base legal inicial, vamos dizer assim, de construção, criação, existência do país chamado Brasil, nós percebemos que ocorreu ali um rito, né? Só que de lá para cá, nós percebemos que esse rito foi quebrado, né? E aí tivemos o que conhecemos de Constituição, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, se eu não me engano, onde muita coisa foi perdida. Por exemplo, nós temos hoje um Supremo Tribunal Federal que se intitula vitalício. Mas quando procuramos nessas constituições, não vemos ali descrito, né, que, pelo que o doutor falou, essas constituições nada mais são do que acordos sociais. Nós não vemos nessas constituições o acordo social que garanta essa vitalidade dos ministros do Supremo, que se amparam num decreto-lei, né, de um período, inclusive, tido por eles como do mal, período militar, um período ditatorial, o período do presidente Ernesto Geisel. Então, eles se utilizam de um decreto-lei, né, de um período que, tido por eles como que não presta, que tem que ser apagado da história, né, e mesmo depois desse período, em nenhuma das nossas constituições, em nenhum dos nossos acordos sociais, tivemos aí a garantia dessa vitalidade, mas os ministros estão lá, vitalício. Eu, particularmente, entendo como sendo um cargo comissionado. O presidente elege, o presidente sai, eles deveriam sair. No entanto, não saem, ficam lá amparados neste decreto. O que o doutor tem a dizer sobre isso? Bom, todo cidadão aprendeu na escola a parte mais básica de que, supostamente, a lei maior seria a Constituição Federal, que, atualmente, no meu conhecimento, eu denominaria hoje que nós estamos na sétima alteração contratual da Associação Brasilis. Não estaríamos na Constituição de 88. Por que isso? Porque até aqui, o Brasil, além de ter comprado um pedacinho do Acre e conquistado um pedacinho onde está Roraima, que agora por acaso está tendo conflito com a Venezuela, né, que daqui a pouco ela vai falar que é dela. O que aconteceu? Não existiu nenhuma alteração da essência Brasil desde 1824. Qualquer geógrafo vai poder responder essa colocação. Então, o que acontece?
A Associação Política Brasileira, ela está na 7ª alteração contratual, e nessa 7ª alteração contratual, por acaso, que seria supostamente a lei maior, ela preveu que os ministros do STF, como o ministro do STJ, como os desembargadores de estados, são cidadãos com grande conhecimento jurídico. Então, se você for observar bem, o STF, de acordo com a 7ª alteração contratual do Brasil, conhecida como Constituição de 88, ela diz que o STF é formado por 11 cidadãos, nomeados pelo presidente. O STJ, por sua vez, que está em 2 artigos sucessores, seria formado por 33 cidadãos, sendo que aqui nós temos um pequeno parênteses. Desses 33 cidadãos, 1/3 tem que vir oriundo de um tribunal regional federal, 1/3 teria que vir oriundo dos tribunais estaduais, e 1/3 seria formado por cidadãos, advogados, Ministério Público e Defensoria Pública. Veja que todos eles possuem outros cargos que não de ministros. Acompanhando a mesma estrutura, se cada um estudar a Constituição estadual, para os desembargadores, verificarão que existe um 5º dentro da sua formação, para cada estado, para dar a nomeação dos desembargadores de estado. Só uma parte aí, então, doutor Roberto. Nesse caso, nós temos o quinto constitucional, nesse caso, ele é quebrado, né? Se todos somos iguais perante a lei, nesse caso está tendo uma diferenciação. Está sendo cobrado um setor do judiciário que tenha uma determinada formação e para o outro não, né? Basta apresentar notável saber. Ou seja, se for um amigo do presidente, né? O presidente indica ele para o Supremo, ele vai ali, apresenta o seu notável saber e é aprovado pelo Senado e ele se torna ministro do Supremo Tribunal Federal. Enquanto que para né, juiz federal, né, ele tem que ter uma formação, ele tem que ter um caminho a seguir. Isso não acaba por rasgar, inclusive, essa Constituição de 88, que diz que todos somos iguais perante a lei? Bom, existe um pequeno entendimento, tá, de uma massa bem pequena que diz o seguinte: a proteção da Constituição que é exercida pelo STF tem que ser feita por todos os cidadãos. Então, presumimos que todos os cidadãos brasileiros conhecem a Constituição. Daí a oportunidade de participarem do STF. Já, por outro lado, para que você seja um juiz, você vai ter que estudar bastante para entender tanto das leis pertinentes ao território estadual que ele esteja vinculado, como também para saber as leis federais e comunicar todo esse elo jurídico. Daí a necessidade de estudar a individualidade de cada ente federativo. Por isso nós temos o Tribunal Regional Estadual e o Tribunal Regional Federal. E aí esses juízes vão ter que, digamos assim, são os caras mais gabaritados que possuem, porque eles têm que saber muito de legislação. Enquanto o ministro do STF, ele só basta entender supostamente muito de Constituição. Ele não precisa de entender a individualidade daquela relação que existe naquele territóriozinho específico do estado, digamos, de São Paulo. Né? Então, essa posição pode perceber que a própria Constituição traz uma individualidade para proteger esse conhecimento. Por quê? Se você olhar a Constituição, o único cargo que ela vai tornar vitalício, até porque ela vai entender que existe um segredo,
são os cargos dos juízes e não dos ministros. Por quê? Esse juiz teve que estudar tanto, para poder discutir aquele ambiente que tem ali daquela relação dele, que ele conhece os menores segredos do Estado. Então o Estado entendeu que ele tem que ser vitalício para proteger o conhecimento estatal. Já o ministro do STF, como o ministro do STJ, supostamente, esses não. Esses não vão ter que estudar do começo a coisa. Esses já vão pegar a rebarba de estudo que já foi discutida em lugares menores. Então, como ele já, digamos assim, já foi estudado e reestudado, que é o famoso recurso do recurso, então o indivíduo que vai estar lendo hoje um processo, digamos assim, no STF ou no STJ, ele, em tese, vai ver qual sentimento que ele tem para julgar aquela coisa que muitas vezes entendemos hoje não serem técnicos. E aí, sempre, boa parte dos protetores do direito vão dizer o seguinte: o juiz de primeira instância, que é aquele juiz da comarca, ele tem que ser o cara mais técnico, entender da lei, exigir perícia, exigir tudo. Para quê? Para que, em caso da sua decisão não favorecer uma das partes, quando for para o recurso, a pessoa que está em cima, ele não tenha que olhar tudo aquilo de novo. Ele só vai olhar, um exemplo, a formalidade. Ele não vai olhar, tipo, se a coisa é bonita ou se a coisa é feia. Isso aí já foi respondida na primeira instância. É, doutor, nós vemos isso e eu presenciei isso em vários momentos. Isso nós vemos, inclusive, no processo educacional. Você tem a base que deveria ser a base educacional, o professor de base melhor equipado, pelo contrário, é o mais, né, largado, vamos dizer assim. Tem que não só ensinar a ler e escrever, mas educar o filho do outro, né? Você vai para a faculdade, o salário é maior, né? O indivíduo já tem um conhecimento, enfim, os problemas são menores, mas o professor universitário ganha mais do que um professor de base. Então, quando nós vamos para essa questão do direito, a mesma coisa. Você tem o juiz de base, que é aquele que tem que entender tudo e mais um pouco, e aí vai para o segunda instância, né? E aí aquele juiz não precisa entender de tudo e mais um pouco. Ele precisa entender da base legal. Ponto. Se subir, esses juízes do Supremo deveriam se ater à Constituição e ponto. Mas o que vemos dentro do processo judiciário, né, dos operadores de direito no nosso país, são não só dicotomias, são invasões de espaços, né, onde um se acha no direito de invadir o quadrado ou o espaço do outro e advogar, ou dizer, não, isso aqui está errado, ou isso aqui está certo, ou seja, não há um respeito. Nós estamos vendo isso, inclusive, em decisões do Supremo Tribunal Federal, que não só invade o poder de outros espaços jurídicos, mas inclusive do legislativo e do judiciário. No Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo, tivemos uma decisão do Supremo que impede a polícia, né, que faz a segurança pública, a polícia de base, no caso a polícia militar, de subir em determinadas áreas. Ou seja, como você vai combater a violência se você não pode entrar naquele território? E aí é uma decisão de um Supremo que não conhece ou se conhece, finge não conhecer, um território a qual ele não deveria estar advogando. Seria uma atribuição do operador de direito daquele território e do executor da política daquele território, não do Supremo Tribunal Federal. Então, esse é o cenário que eu, não só eu, mas a população brasileira, o povo, principalmente do Rio de Janeiro, vivencia todos os dias. Vamos individualizar, então, o Rio de Janeiro, que foi uma ex-capital imperial, para ficar fácil. O primeiro detalhe é o seguinte: o Rio de Janeiro, literalmente, não tem território nacional. O Rio de Janeiro, como foi todo ele loteado em glebas, tá? Ele todo é privado. Esse é o primeiro pressuposto que acertadamente o STF
teve de não deixar a Polícia Federal subir. Por quê? Vamos pensar no seguinte: se eu, Estado, não posso entrar na sua casa, tá? Então por que a Polícia Militar vai subir aonde você denomina hoje um lugar chamado morro, por exemplo? Isso é uma crítica social muito grande, que seria o que aconteceu na década de 60 e 70, principalmente no Rio de Janeiro, a posição que, digamos assim, governantes aceitaram as famosas invasões, que deram a origem, digamos assim, em larga escala, da favelização. Por que eu digo isso? As pessoas que entenderem um pouquinho da lei de loteamento vão entender que o loteador tem o dever de doar 20% de uma propriedade que ele quer lotear para aparelhos públicos e fazer os arruamentos. Então, quando ele faz essa doação para legalizar um loteamento, ele está entregando um pedaço da propriedade dele para se tornar agora o território brasileiro. Isso não acontece nos morros. Isso não acontece nas favelas. As favelas foram uma invasão a uma propriedade privada que, infelizmente, o jeitinho brasileiro ainda admite, por acaso, investimento público em área privada. E só um complemento nisso aí. Eu que atuo há muito tempo, há mais de 2 décadas, nas questões socioambientais, a Lei 9.805, 9.905, crimes ambientais, Lei de Crimes Ambientais. É, essas áreas são não edificantes. O que é uma área não edificante? Área em declividade de 45 graus, que são os morros, porque declividade acima de 45 graus você tem a probabilidade de deslizamento. E a área marginal de rio, o que que significa? A margem do rio tem que estar protegida. Então, se você constrói ali, você tem assoreamento, você pode ter essa casa sendo levada por aquele corpo hídrico, como já aconteceu. Então, isso é invasão. E não é só qualquer invasão. Em 2010, um levantamento que foi feito no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, eram recebidos uma média, isso só ali no rodoviária Novo Rio, de 1.000 a 1.300 pessoas vindo de outros estados. Inclusive, quase que eu apanhei em Brasília quando eu fui falar do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que pegou recurso federal e jogou em estados superlotados. E nós sabemos que seja um estado, seja um ambiente, qualquer ambiente, ele tem uma carga de suporte. Então, se você tem um ambiente, um território, você vai ter ali uma disponibilidade diária de produção de alimento, de recursos hídricos, de balneabilidade. Quando você começa a lotar esse espaço, você começa a causar o conflito, seja ele social ou ambiental. E é isso exatamente o que o Rio de Janeiro vive hoje. Nós temos espaços tomados por pessoas que não são cariocas. Eu eu pude verificar isso, eu, pessoa, né? Se você começa a fazer uma entrevista com essas pessoas, vieram do Maranhão, do Amazonas, do Ceará, do Pará, enfim. Por quê? Porque lá está desprotegido. Então pegaram um monte de dinheiro federal e jogaram em Minas, Rio Grande do Sul, São Paulo, ou seja, estados que já tinham uma condição e deixaram aqueles desprotegidos mais desprotegidos. E essas pessoas acabaram migrando para cá. Só que chegam aqui, não tem onde morar. Vai morar onde? No morro. É terra de ninguém, eu cerco, construo e vou levando. Beira de rio, né? Ah, não tem trabalho. Ou eu vou trabalhar para o banditismo, ou eu vou trabalhar para a informalidade. Vou vender um picolé na praia e por aí vai. Então, o Brasil, que começou, né, como o doutor aqui bem relatou, no período de Dom Pedro, seguindo um rito de organicidade, depois desse processo, ele virou uma bagunça, onde tem muita gente para mandar, ninguém é responsável, cada um que se vire e pague a conta. É isso que nós estamos percebendo dentro de todo esse processo. É, esse detalhe que você chamou bem a atenção vem por qual razão? Lembre que nós estamos falando sobre a propriedade privada.
A propriedade privada não significa apenas um pedaço de terra. Ela significa empresas, propriedade intelectual e muitas outras. Daí a necessidade de registro. Tá? E o brasileiro, infelizmente, tem mania do que vulgarmente é bem conhecido no Rio de Janeiro como rolinho. Deixa para registrar depois. Aí morre um, morre o outro, 2 inventários, 3 inventários, o valor ficou muito custoso, ficou no rolinho, literalmente, vamos dizer assim, no abandono. Só que eu não posso configurar abandono ainda. Por que eu não posso configurar abandono? Porque ninguém foi na delegacia registrar o abandono da propriedade. Para prejudicar a estrutura. E aí, trazendo, por exemplo, a propriedade superficial, da subsuperfície, tá? O que acontece? O Estado admite a invasão. Por quê? Eu, por exemplo, sou dono, vamos dizer, de um terreno. Esse terreno foi invadido por essa pessoa que está desprotegida socialmente. Tá? Quando eu vou à polícia, a polícia diz, não, só depois de 48 horas. Esse 48 horas vai virar 40, 48, 48, 48, vai virar um ano. Aí o cara vai lá e constrói o barraquinho. Aí Quando entra, ele constrói o barraquinho... aí entra o uso capião. Não, ainda não entrei no uso capião, não. Porque eu estou no ano ainda estou no ano. Vem o barraquinho. Aí eu que sou dono da terra, quero chegar lá e derrubar aquela casa. Contratei a máquina para derrubar a casa. Aí o cara começa o direito humano. Eu falo, é direito humano, não é direitos humanos. Tá? Vem o direito humano e diz que eu não posso derrubar a casa porque o cara está ali dentro da minha propriedade. E a polícia vai dizer que eu estou praticando uma lesão corporal ao cara que invadiu a minha propriedade. Então, hoje, atualmente, o sistema está gerando um sistema inverso que não protege a propriedade e não quer ter registro. E por não ter direito de ter registro adequado, a justiça hoje está desprotegida, você está desprotegido, o cidadão detentor de propriedade que paga o imposto está desprotegido em favor daqueles que diz ser cidadão e não contribui com a sociedade brasileira. E aí vem a temática desse livro. Previdência. Mais um registro duvidoso. Alguém saberia dizer o que é a previdência para o brasileiro? Vou fazer uma brincadeira com você. O apresentador tem que saber essa, tá bom? Qual é o nome da carteira de trabalho de um cidadão que diz ser trabalhador? Carteira trabalhista. A minha tem tanto tempo que está ali largada. Eu estudei a CLT, a Consolidação da Lei do Trabalho, eu não conseguia entender aquilo. É um livro grosso assim que você começa a ler, quando você chega no final você não entende nada. Ele te dá e tira Não, direito, te dá e tira direito. se eu te disser que a carteira de trabalho tem o seguinte nome: Carteira de Trabalho e Previdência Social, tá? Agora eu vou fazer uma questão. Todo aposentado recebe por quem? Pela Previdência Social? É uma pergunta. O aposentado, ele para se aposentar, ele tem que se aposentar por dois caminhos, ou por tempo de trabalho ou por idade. Então, ou Mas ele seja, vai encarar a fila de quem? do INSS, Qual o nome do INSS? Instituto Nacional de Previdência Social. Não. Olha a sigla, você está usando É, é a INSS. INSS, Qual o nome do INSS? Instituto Nacional de Seguridade, Seguro Social, não é isso? Seguridade Social. Então vem a primeira relação de erro que embola a cabeça do brasileiro no rolinho do brasileiro. Afinal, eu pago aqueles dinheirinhos para o governo para dizer que vou me aposentar para o INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, ou eu pago para o Instituto Nacional de Previdência Social? São duas pessoas distintas. Seguro tem uma finalidade, previdência tem outra finalidade. Então, se você não sabe para quem você é registrado, como é que você vai discutir qualquer preceito
pessoal. Lembre-se que a autenticação mecânica da sua empresa, quando você paga no banco o dinheiro do seu empregado, você não paga para o INSS, você paga para a Previdência, de acordo com a sua carteira de trabalho. Ou melhor, de acordo com a carteira de trabalho do seu colaborador, pensando como empregador. Tá? Agora, por que o seu empregado vai receber pelo INSS aquilo que eu pago para o suposto INPS? É, chegamos num consenso, ou seja, o Brasil se tornou uma verdadeira bagunça jurídica. É muito chefe para pouca tribo, é muito responsável para não ser responsável de nada. E o brasileiro, nesse caminho, fica feito cego em tiroteio. Por exemplo, quando o doutor fala da habitação, hoje, no Rio de Janeiro, eu vou falar aqui um número, eu acho que 60 ou 70% das habitações não possuem registros. É um jeitinho daqui, um jeitinho dali, habitação, inclusive financiada pela Caixa, que não educa ou não informa o que a pessoa tem que fazer para que aquela casa no final seja dele de fato. Então, quando chega no final, tem um nó para desatar. Tem que ir no cartório, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer um monte de coisa que poderia ser feito antes. Então, nós vivemos uma bagunça jurídica no nosso país. Isso dificulta os operadores de direito, né, os advogados que têm que ficar indo para vários espaços desnecessário, não teriam que estar nesse espaço. Para aqueles que cobram a legalidade, como o Ministério Público, eu já pude entrevistar um procurador federal e ele me colocou isso, né? A dificuldade não só de informação e a dicotomia entre uma coisa e outra. Quer dizer, você tem tantas coisas, quando bate na mão do juiz, o próprio juiz não sabe o que fazer. Ele fala assim, caramba, o que é que eu faço agora? Quem que eu puno? Quem que eu cobro? Não está definido. Então, assim, é muito jogo de empurra num Brasil que a cada dia cresce desordenado, onde a maioria, a massa, é quem paga essa conta. Só que isso tem um pequeno detalhe. Escrever. É como eu brinco. Vou ter que fazer aqui uma situação específica, que existe uma atividade praticada historicamente no Rio de Janeiro, que ela diz o seguinte: está escrito, te pago. Não está escrito, não pago. Né? Só que se eu falar o nome, eu vou estar fazendo apologia a uma contravenção. Então não posso. Né? Só que está registrado, ela paga. Não está registrado, ela não paga. Apesar de contravenção, uma contravenção honesta. Aí você vai falar o seguinte agora: eu pago 30 anos a minha casa da Caixa Econômica, que é o exemplo que você deu, só que infelizmente o que, é que eu fiz no meio do caminho? Vendi para a sogra. Depois a sogra vendeu para a cunhada. Depois a cunhada vendeu para outra cunhada. Aí é vulgarmente conhecido como contrato de gaveta. Esse contrato de gaveta vai enrolar a cabeça de todo mundo. Por quê? Porque ninguém quer pagar uma coisa chamada imposto de transmissão e registro. É o brasileiro que é o culpado da bagunça. O brasileiro tem receio de registrar até o próprio teto que ele vive. Então ele não pode hoje dizer que o Brasil está uma bagunça, se é ele um dos causadores disso. Quantos carros você conhece hoje que, ao invés de ser comprado no nome da pessoa, é comprado no nome da cunhada, que a cunhada paga o financiamento, aliás, que ele paga o financiamento no nome da cunhada, e nem sequer, por exemplo, colocou ele como responsável condutor do veículo no app lá do Detran. Não, e não é só isso não. Eu tenho visto aqui pessoas comprando casa que não poderiam ser vendidas, casa do Minha Casa e Minha Vida, da classe 1, né, que é aquela que o governo financia, ou seja, é para pessoa que não tem mesmo como financiar e nem tem onde morar. Essas pessoas que acabam adquirindo essa casa em sorteios, vamos dizer assim, né, vendem, elas já possuem casa, mas foram ali numa treta, conseguiram, politicagem rolando, consegue a casa, depois vende. Hã?
E aí a pessoa que compra pega o documento, faz um contrato, o tal de gaveta, vai no cartório, eu, fulano, comprei a casa, babá de Beltrano, fica pagando a casa no nome da pessoa que foi sorteada, né? E terminou de pagar, muitas das vezes nem passa para o nome e aquilo fica rolando. Inclusive, esse contrato de gaveta, eu me lembro na história que o cara falou o seguinte: que esse contrato de gaveta, para deixar ele bem velho, alguns contratos, eles botavam numa gaveta, até botava grilo lá dentro, né? Para o grilo, parece que ele deixa o papel mais velho. Coisa de maluco, né? Só Ah, que era certo os cartórios não admitirem nenhum reconhecimento de firma para não fazer elo desses contratos que envolvam imóveis da Caixa Econômica e outras entidades públicas com finalidades sociais. Que dali você diminuiria esse mais uma ausência de registro. Por quê? Vamos olhar para o lado do Estado. Se o Estado vai cobrar o imposto, ele só pode cobrar o imposto de quem? De quem tem registro. Então, se você não tem registro, tá lá, que nem nesse contrato aí da tia, como você bem frisou no contrato de gaveta, o Estado vai poder cobrar desse cara que acabou de voltar para a terra natal dele e deixou essa casa na casa no nome de alguém? Então, esse mera falta de registro é um erro da sociedade. A sociedade tem que começar a dar uma importância no registro, porque aparentemente o registro ele é um pouquinho caro, sendo que ele se torna barato no futuro. E hoje, com as reformas que estão tendo, teremos mais prejuízos ainda. Por quê? Porque agora o proprietário de uma casa, caso ele morra, vai aumentar a parte tributária de sucessões. Então tem que tomar um cuidado maior ainda. é, o, já estamos bastante tempo. Eu acho que esse é um tema que nós podemos abordar em um outro momento. Inclusive, eu gostaria muito de abordar com o Dr. Roberto a questão da existência ou não de conselhos de meio ambiente, comitês de bacia, esses espaços de participação e controle social dessa sociedade que eu comungo disso que o doutor acabou de falar, ou seja, a responsabilidade não é do político. Eu costumo dizer o seguinte, que nós temos o que merecemos. O político ele não saiu, ele não veio de Marte, de Júpiter, de Saturno, ele saiu do nosso seio social. Então, se nós temos essa péssima qualidade política, é porque nós temos uma péssima qualidade de cidadãos responsáveis, né, que primam, que venham primar pela legalidade, pelo respeito, pela hombridade. É sempre um tentando dar um jeitinho aqui, levar vantagem acolá, e nesse jeitinho e vantagem, a massa, né, e você, né, você que está aqui me assistindo, provavelmente, que pega um ônibus lotado, você que é o proletariado, você está pagando uma conta cara, e aí você fica dando um jeitinho aqui e acolá, a conta chega. E não é barato. É, pelos últimos levantamentos, um cidadão brasileiro trabalha uma média de 4 meses a 5 meses só para bancar todo um sistema que não funciona. Então, se você não se envolve, se você continua dando jeitinho, você favorece a todo um sistema que só tende a te prejudicar. Então, doutor Roberto Brandes, eu gostaria que o doutor fizesse aí as suas considerações e que, se possível, nós pudéssemos voltar num segundo momento sobre essa temática mais focada nessa questão da legalidade desses espaços de participação e controle social, que aí fecha com o que o doutor falou em relação à responsabilidade dessa sociedade, porque ela tem um espaço que ela pode participar, reivindicar e fazer a diferença, mas, no entanto, ela prefere ficar à margem desse processo. Não, aquilo ali é chato, eu não vou participar. Só que tem gente participando e deliberando em seu nome. Ok, doutor? Então, se o doutor puder, a gente voltar nesse tema sobre essas questões de existência ou não desses espaços, né, de conselho, participação e controle social e a sua importância. Ok? Ok, posso fazer uma propaganda antes? Pode, pode, com certeza. Bom, estou coordenando um projeto chamado Cidadania Não Entregue, que trata também sobre a relação de registro. Por quê? Na cidade de Angra dos Reis, um berço cultural,
por acaso, tem uma sociedade numa regiãozinha chamada Bracuí, que desde 1879 tem direito de um testamento, em um testamento, a uma propriedade. E até hoje, 24 negros não receberam a propriedade, primeiro, porque eram negros e analfabetos naquele tempo. Sabiam da existência do testamento, mas não sabiam como fazer para ter acesso ao testamento. E esse testamento, por acaso, até a presente data ainda não foi encerrado. Então, hoje, a sua 7ª geração, pela conta que eu tive de pesquisa, não recebeu o direito da propriedade, onde pessoas de alto poder aquisitivo exploram o uso da propriedade que eram desses negros, que não foi registrado em nome desses, digamos assim, herdeiros, porque até hoje ninguém encerrou um testamento que está devidamente registrado. Então, a importância do registro, por acaso, eu estou com uma pesquisa histórica que, graças a Deus, será publicada, se Deus quiser, pela Lei Rouanet, desculpa, pela lei não, com o incentivo da Lei Rouanet. Aqueles que quiserem colaborar com o projeto, depois eu vou deixar um contato para fazer o devido apoio, já que também, por estar apoiado pela Lei Rouanet, quem colaborar para o projeto abaterá parcialmente o seu imposto de renda. E também dará a oportunidade de serem lançados 2.000 livros para serem entregues nas escolas públicas da região de Angra e Paraty, para que elas tenham conhecimento do fato histórico de lá e a importância de um registro. E aí, com isso, nós vamos desenvolver um próximo trabalho. Aqui, quanto ao convite do senhor Giovanni, pode ficar tranquilo, estarei às ordens para que nós possamos, quem sabe, dar um ordenamento para as pessoas que estão, digamos assim, condicionadas às instituições públicas, que cobram tudo de você, mas não deixam você cobrar nada delas. Por qual razão? Impossibilidade de existência de registro, já que eu vou fazer uma pequena introdução de um outro tema. Lei cria, reunião de pessoas instala. Apenas o registro constitui. E o decreto homologa o que foi instalado e constituído. No Brasil, porventura, nós só temos 3 das 4 partes. Nós temos a lei que criou uma instituição, depois deixamos de ter a instalação, porque todo mundo fala que a lei é suficiente, e deixamos de ter também a Constituição. E, por último, o decreto que homologa a Constituição, que é o contrato social. Então, para o próximo tema, vamos deixar já essa pequena introduçãozinha para quem quiser conhecer um pedacinho, tá? Dessa importância desses documentos, para que possamos, como cidadão, responsabilizar a quem se registrou. Porque é aquela história. O político está lá como político, mas quem vota é o colegiado. Como você, porventura, não tem como ter o comprovante que você votou no seu político, você não pode assumir o contrato de que o seu representante tem que cumprir a obrigação que ele falou em política. Então, pensa nessa figura e qual a importância do registro para o desenvolvimento social e a ética poder ser devidamente cobrada. Agradeço a participação, espero que o nosso bate-papo tenha sido bem proveitoso e que cada um de vocês utilizem para um ótimo proveito. Obrigado. Ok, obrigado, Dr. Roberto Brant. Nós com certeza voltaremos nesse tema no programa Que País é Esse? Tentando entender um pouquinho dessa bagunça que se tornou o Brasil nas questões jurídicas, sociais, onde pessoas pagam caro e vivem na precariedade. Saudações socioambientais e até a próxima.